E aí, tudo certo? Eu sou Luiz Povas e nesse vídeo eu irei apresentar a vocês uma das novas funcionalidades do ArchiCAD 23, a ferramenta Pilar. O Pilar agora é considerado um elemento hierárquico, ou seja, um único elemento de Pilar pode ser composto por múltiplos segmentos. Um exemplo de outras ferramentas que também utilizam esse mesmo tipo de estrutura a gente pode encontrar na ferramenta de parede cortina, escada e guarda-corpo. Essa melhoria nos proporciona infinitas possibilidades com diversas aplicações. Bora ver? Primeiro vamos selecionar a ferramenta para entrar no diálogo de definições. Eu posso acessar esse diálogo através desse botão de diálogo de definições que fica na nossa janela superior, na área de trabalho, ou clicando duas vezes na ferramenta Pilar, ou simplesmente com o comando de teclado Ctrl+T do Windows. Então, à esquerda aqui nós temos um painel com as estruturas para a configuração. E à direita nós temos as configurações referentes a cada estrutura dessa do painel à esquerda. Inicialmente nós podemos indicar quais serão as dimensões desse pilar, seja dimensões de largura, comprimento, altura. Aqui ao lado nós temos uma pré-visualização. Logo abaixo nós temos as configurações relacionadas a posicionamento, se esse pilar vai estar vinculado ao topo do próximo piso, do piso acima, ou vinculado ao piso de origem ou a pisos inferiores. À direita nós temos opções de configuração, se o pilar será vertical ou inclinado, se ele terá um método de envolvimento independente ou se ele terá o envolvimento da parede. Logo abaixo nós temos configurações de corte e terminações e opções de rotação do eixo de referência. Aqui na estrutura de segmentos, nós vamos determinar se o pilar será composto por um segmento único ou se ele será multissegmentado. Ativando o botão de multissegmentos, ele será habilitado esse display aqui que podemos adicionar os segmentos desse pilar. Então, clicando aqui no botão de adicionar segmento, a gente pode estar acrescentando novas divisões desse pilar. Aqui nesse painel de multissegmentos, a gente pode identificar primeiramente o nome do material da construção. Em seguida, nós temos o comprimento desse segmento, primeiramente a medida em porcentagem, essa porcentagem em relação a todo o segmento, né? E entre parênteses uma medida em metros. E por último, nós temos a indicação se esse segmento ele está configurado como fixo ou flexível. Nesse caso, todos aqui estão configurados como flexíveis. Agora, o que isso quer dizer? Significa que a gente pode indicar se o comprimento de um segmento vai ter uma medida fixa ou flexível em relação ao tamanho do pilar. A gente vai ver aqui mais na frente como é que isso funciona na prática. Aqui embaixo no painel de estrutura, a gente pode modificar as configurações de cada segmento de forma independente. É aqui que a gente vai informar para o ArchiCAD qual será o tipo de estrutura do segmento. Se ele vai ser retangular, circular ou perfil complexo. Além disso, a gente pode indicar também o material da construção desse segmento. Então, eu vou indicar aqui que ele vai ser um material de construção de concreto. Deixa eu só identificar. Concreto estrutural. Esse segundo segmento eu vou identificar como uma estrutura circular. E esse terceiro também como uma estrutura circular. Além disso, a gente também pode definir se esse segmento ele vai ter um tipo de revestimento, seja tipo núcleo ou acabamento, aqui e indicar qual material. Bom, uma outra funcionalidade é que a gente também pode estar reorganizando essa estrutura de acordo com a necessidade
através dessas setinhas para cima e para baixo aqui ao lado do nome do material de cada segmento. Bom, nós podemos também copiar as configurações de um segmento para colar no outro. Clicando com o botão direito, nós temos aqui definições de copiar segmento retangular e eu posso colar, por exemplo, nesse segmento circular, as definições do segmento anterior que eu copiei. Então, colar segmento retangular. Perceba que na pré-visualização ele já faz essa demonstração. Aqui no painel à direita, nós temos opções de configuração sobre as dimensões dessa estrutura. Então, aqui opções de dimensões uniformes e aqui dimensões em forma de trapézio. Então, a gente pode definir um formato trapezoidal para esse pilar, para esse segmento. Vou indicar aqui apenas para a gente ver essa diferença visualmente. Nesse primeiro também, vou indicar trapezoidal, colocar uma medida maior. Aqui embaixo nós temos as opções que vão indicar se esse segmento terá um comprimento fixo ou flexível. Vamos definir que todos esses segmentos sejam fixos. Eu vou agora inserir esse pilar. Aqui nós temos a janela 3D para visualização. Vamos copiar, fazer algumas cópias desse pilar para demonstrar as diferenças de comprimento fixo e flexível. Com o comando Ctrl D, eu posso clicar e arrastar para a minha direita para fazer algumas cópias dessa mesma estrutura. Bom, o primeiro está com todos os segmentos com comprimento fixo, então o segundo eu vou configurar apenas que o último será com comprimento flexível. Esse terceiro nós vamos configurar como o primeiro, apenas o primeiro terá comprimento flexível, e esse apenas o primeiro e o último terão comprimentos flexíveis. Perceba que nessa opção a gente precisa se atentar à proporcionalidade desse comprimento. Então aqui nós temos uma janela que pode indicar a proporção, se ele vai ser 50%, 50-50, dependendo da quantidade de segmentos flexíveis disponíveis. Então aqui, caso eu queira modificar o meu comprimento desse pilar, o primeiro, como todos estão fixos, ele não vai me permitir essa modificação. O segundo, ele me permite a modificação, só que apenas o último segmento, que estava como flexível, sofreu uma alteração. No terceiro, apenas o primeiro estava como flexível. Então, os três últimos ficaram fixos, sem alteração, e só o primeiro sofrerá essa alteração. E por último, apenas o primeiro e o último são flexíveis, então os dois do meio, não terão alterações de dimensão. Nós podemos também salvar cada segmento como um favorito. Tanto o pilar como um todo, como cada segmento de forma independente. Nós podemos salvar como favoritos. Bom, além disso tudo, nós temos também novidades no método de geometria desse pilar. Vou copiar as propriedades desse pilar com a tecla Alt. E no método de geometria eu posso indicar que ele será de 2 cliques. Que significa que no primeiro clique eu posso indicar o eixo e com o segundo um ângulo de inclinação.